Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Feliz domingo! Parabéns a todas as mamães. Com gratidão no coração, rendemos louvores a Deus pelas mamães. Continuando nosso estudo sobre a tentação de Jesus, veremos hoje soberba espiritual. Conforme já lemos Mateus 4, dos versículos 5 a 7, Satanás vem com outra tentação, a segunda tentação. E esta tentação também foi bem considerável. A primeira, nós vimos que o inimigo tentou Jesus para que ele duvidasse da palavra de Deus e exercesse a sua autoridade e poder, porque se ele era o Filho de Deus, então ele não precisava passar aquelas privações, poderia transformar pedras em pães e ele tinha poder para isso, então que ele utilizasse esse poder e colocou em xeque a palavra do Pai. Mas Jesus venceu a primeira tentação usando a palavra de Deus de maneira sábia, demonstrando que ele confiava plenamente no Pai e que o Pai estava falando a verdade. E assim, Satanás leva-o ao pináculo do templo, como nos diz aqui Mateus 4. O diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, uma ponta bem alta lá do templo em Jerusalém, e falou para ele: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Jesus havia citado a palavra de Deus e Satanás agora resolve, à sua maneira, demonstrar que também sabia lidar com a palavra. E o objetivo dessa tentação, dessa provocação, era levar Jesus a dar uma prova de quem era realmente. Se ele desse essa prova, ele ia forçar Deus de uma certa maneira, ele ia tentar a Deus, ia provocar Deus, e seria de fato assim um espetáculo, uma maravilha e tanto, algo esplendoroso. Jesus caindo do alto do templo, se jogando lá daquele templo altíssimo ali, que era bem alto, e dali ele seria amparado pelos anjos. Já imaginou? E seria uma prova definitiva da sua divindade.
Mas Jesus entendeu, Jesus percebeu, Jesus compreendeu o custo disso, o custo daquele espetáculo. Seria algo terrível. E a sua resposta não foi só um golpe duro contra Satanás, um duro golpe contra Satanás, mas foi uma lição da interpretação bíblica. Ele se recusou a interpretar um texto da Escritura à parte do todo. Ou seja, Jesus não interpretou apenas uma parte do versículo, uma parte do texto e tirando do seu contexto. Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, Mateus 4:7. Hoje em dia temos visto, ouvido, entendemos que uma das maiores dificuldades no estudo da interpretação bíblica é saber como aplicar uma passagem bíblica. Muitos pregadores por aí estão fazendo aplicações indevidas da palavra de Deus. Especialmente, fazem implicações indevidas às situações particulares das pessoas. Isso é um perigo. E Jesus demonstrou que há regras de aplicações. Não podemos sair por aí pegando um versículo e aplicando livremente trechos da palavra de Deus conforme o nosso gosto pessoal. Jesus compreendia isso, Jesus respondeu a Satanás, mostrando que ele sabia muito bem disso, que Satanás estava usando apenas uma parte e de uma maneira incorreta, indevida, fazendo uma aplicação errada para tentar Jesus. Porque ele tentou usar o Salmo 91, é o que ele fala aos seus anjos, dará ordem, está lá no Salmo 91, dará ordens a teu respeito para que não tropece ou para não tropeçares em alguma pedra. Satanás usa esse texto tentando aplicar o Salmo 91 naquela situação, naquela eventual situação de se jogar do templo. E o Mestre Jesus disse que aquela situação, a aplicação daquele texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 13 até o 16, Jesus vai mostrar que é algo mais amplo, que aquilo que Satanás estava falando do Salmo 91, naquele momento ali, não estava correto e a aplicação estava indevida, fora do seu contexto. E Jesus vai mostrar que a aplicação de Deuteronômio 6, a partir do versículo 13, é bem melhor. Porque diz assim, temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da
terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Olha o conhecimento de Jesus. Se na tentação, na primeira tentação, nós vimos Satanás atacando o ponto fraco e despertando aquele apetite, os apetites humanos de Jesus, como é muito comum ele fazer isso hoje ainda. Ah, isso você merece, isso você está desejando, e isso te faz feliz, e isso vai te satisfazer. Então, por que é proibido? Por que você não faz? E assim, a segunda tentação não é menos comum. Ele está o tempo todo tentando as pessoas para que mostrem o quanto são espirituais. Você é o filho de Deus, nada vai te acontecer, nenhum mal vai vir sobre você, você não vai passar por nenhum problema, nenhum sofrimento, nenhuma perda, nada. É isso que o inimigo faz. Atira-te, atira-te. E os anjos vão te sustentar, usando a palavra de maneira indevida, fora do seu contexto. E assim, ele tenta, fala assim, não, eu sou espiritual, eu sou filho de Deus, ou filha de Deus. E assim podemos cair nessa tentação. Mas Jesus venceu a tentação. Jesus disse a Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus, não coloque Deus à prova. E muitas vezes o inimigo faz isso usando a própria Bíblia. Preste atenção no que tem acontecido em nossos dias hoje. Quantos estão usando a Bíblia, a palavra, versículos fora do seu contexto para satisfazer uma necessidade, para se mostrar que são espirituais, mas não conhecem a palavra de Deus. E caem nessa tentação, são induzidos a colocarem Deus à prova. O sensacionalismo da fé, aliado às aplicações indevidas da palavra de Deus, continua sendo uma das tentações de Satanás, do diabo. Preste atenção. Se você não ler a Bíblia, não orar e não buscar o conhecimento de Deus por meio da sua palavra escrita e da sua palavra revelada por meio de Jesus e desses servos do passado que o Espírito Santo usou para escrever essas palavras, essa palavra de Deus, Satanás, ele está aí tentando fazer com que a sua soberba espiritual seja colocada acima de tudo. E com isso, se você ceder a essa tentação, se orgulhar espiritualmente, então
você está colocando Deus à prova. E isso é pecado. E aí, só a misericórdia de Deus, só essa confiança em Jesus Cristo, que venceu a tentação, que venceu essa prova, esse teste, no seu lugar e no meu lugar. Somente por Jesus Cristo somos vencedores. E mais que vencedores, por meio de Jesus. Vamos, sim, colocar a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, em nossa vida prática. Isso é guardar a palavra de Deus. É o que Jesus fez. Um bom domingo, uma boa semana para você. Reflita sobre essa prova que Jesus enfrentou e como ele a venceu. E Satanás, ele usa a palavra, mas ele usa a sua maneira, de maneira errada, de maneira imperfeita e ardilosamente, falando coisas que Deus não falou. Preste atenção.